E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no fascinante universo da aquisição de veículos pesados. Olha, geralmente quando a gente pensa em montar ou expandir uma frota, o primeiro grande obstáculo que já vem na nossa mente é o quê? O altíssimo custo, né? Caminhões e carretas exigem investimentos colossais no mercado tradicional. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma realidade surpreendentemente acessível rolando por aí que permite comprar esses mesmíssimos veículos por uma fração do custo. A ideia de escalar uma operação sem estrangular o fluxo de caixa ou sem se enfiar em financiamentos intermináveis é simplesmente genial. Então, o nosso objetivo aqui é explorar exatamente como a informação correta pode transformar um nicho, que parece super restrito, em uma oportunidade inacreditável. Bom, vamos direto ao que interessa. Muita gente pergunta, peraí, leilão de caminhão online existe mesmo? E a resposta é um gigantesco sim. Eles não só existem, como operam a todo vapor todos os dias. Durante muito tempo rolava aquele mito de que isso era exclusividade de grandes conglomerados de logística ou de um grupinho fechado de investidores cheios de informações privilegiadas. Mas, pessoal, o cenário mudou demais. O ambiente digital escancarou as portas desse mercado. Hoje é uma oportunidade gigantesca, totalmente transparente e, por incrível que pareça, ainda muito subestimada. E se vocês querem saber por que a gente está falando sobre isso, olha para a escala desse incentivo financeiro. Estamos falando de um desconto médio que vai de 20% a 45% em cima da tabela FIPE. É um número que faz qualquer um parar tudo para prestar atenção. Pensa no impacto prático disso. Em um caminhão que custa centenas de milhares de reais, um desconto de 40% não é um trocadinho. É uma margem financeira colossal. Aquele capital que você deixaria no financiamento pode ir direto para o capital de giro, contratação de motoristas ou até manutenção preventiva. Muda o jogo completamente. E para entender isso a fundo, o nosso roteiro de hoje vai passar rápido por 5 pontos: o mercado de leilões, a origem dos caminhões, as principais plataformas, o custo real na ponta do lápis e os cuidados essenciais antes do lance. Então, vamos lá, começando com a primeira parte: o mercado de leilões e como entender de vez essa oportunidade. E já pulando para nossa segunda parte, uma dúvida que não quer calar. Origem dos caminhões. Afinal, de onde é que essas máquinas vêm? É absolutamente crucial entender a procedência desses veículos para a gente avaliar direito o valor e, claro, os riscos. Basicamente, temos 3 fontes. A primeira é a alienação de frota corporativa. Sabe aquelas empresas gigantes que trocam a frota toda hora por tempo de uso? Pois é, esses caminhões geralmente têm um histórico impecável de manutenção e documentação super limpa. São mega seguros, mas os descontos são um pouquinho menores. A segunda é a retomada bancária, que é quando a parcela do financiamento atrasa e o banco pega de volta. E, por fim, a execução judicial, que envolve aquelas disputas legais. Nessas duas últimas, os descontos são espetaculares, de cair o queixo, mas detalhe, exigem uma verificação muito mais minuciosa da documentação. O risco ali é maior, mas a recompensa financeira acompanha na mesma moeda. Certo, avançando para a nossa terceira sessão, as principais plataformas. Onde a gente encontra esses leilões com segurança? O mapa da mina aqui é focar exclusivamente em ambientes seguros. A internet tem de tudo, então a gente tem que ser esperto. O mercado no Brasil tem 10 plataformas principais e totalmente verificadas. A gente está falando de gigantes como Navarro Leilões, Copart, Superbid, Loop Leilões, Milan Leilões, Freitas Leiloeiro, Mega Leilões, Central Leilões, Pestana Leilões e DC Lance. Pessoal, operar dentro dessas plataformas consolidadas não é só burocracia, tá? É literalmente a sua blindagem contra fraudes. É o único jeito de garantir que o caminhão que você está rematando realmente existe. Só para vocês terem uma noção do padrão de exigência que separa um bom leilão de uma roubada, vamos dar uma olhada na Navarro Leilões. Eles têm 9 anos de mercado e um volume absurdo de mais de 47 mil lotes vendidos. E olha essas métricas, mais de 85% de taxa de resolução e 89% de intenção de recompra. A galera confia em quem entrega resultado, né? E o ponto mais genial, o edital sai com pelo menos 5 dias úteis de antecedência. Essa janela de 5 dias é o período de ouro em que o investidor inteligente senta, faz todas as continhas e decide se vale a pena, sem pressa. O que nos leva perfeitamente para a nossa quarta parte: o custo real, a famosa matemática do arremate. Pessoal, fazer essa transição daquela empolgação do leilão para a dura realidade matemática é o que separa o amador do profissional.
O valor do seu lance vencedor nunca, repito, nunca, é o preço final. Imagina que o seu lance foi de R$ 120 mil. Acabou aí? Não mesmo. Você tem que colocar na conta a comissão do leiloeiro, que é de 5%, ou seja, R$ 6 mil. Aí você caça lá no edital um IPVA atrasado, digamos, de R$ 4.500, e por fim a transferência e os documentos do veículo, ali por R$ 1.200. Somando absolutamente tudo, o seu custo real total bate em R$ 131.700. O erro mais fatal que existe é usar todo o dinheiro só no lance e esquecer de guardar uma reserva para esses custos acessórios. Mas aí é que tá a mágica da coisa. A recompensa de todo esse trabalhão é formidável. Mesmo depois de colocar a comissão, os impostos e a documentação na conta, o custo total foi de R$ 131.700. Sabe qual é o valor de mercado tradicional desse mesmo caminhão? R$ 185 mil. A gente está falando de uma economia real e limpa de R$ 53.300. É quase 29% abaixo do mercado. Gente, para colocar em perspectiva, com o valor que você economizou num único negócio desses, você compra um carro popular 0 km ou abastece a frota inteira por um tempão. O impacto no caixa é indiscutível. E para fechar nossa análise, a quinta seção, cuidados antes do lance. O checklist que salva vidas e bolsos. Para ter certeza de que essa economia fantástica não vai virar um passivo desastroso, a gente precisa de uma defesa forte. E a maior defesa é o edital do leilão. Ele é a lei entre as partes, o documento mais importante. Se você não leu o edital, você está flertando com uma multa surpresa, para ser sincero. O checklist é simples, mas inegociável. Olhar bem o estado de conservação pelas fotos e laudos, caçar débitos de PVA ou multas vinculadas, atestar a situação jurídica, ver os prazos de pagamento, marcar a data da visitação e calcular o custo total de novo. Sem bater de frente com cada um desses pontos, o botão de dar o lance tem que ficar intocável, combinado? E tem um mito enorme que afasta muita gente boa de ganhar dinheiro com isso. A galera acha que precisa ter CNPJ. Mas olha, é importantíssimo deixar claro que você não precisa ser dono de uma transportadora gigantesca. Qualquer pessoa física, usando um simples CPF regular, pode ir lá participar e arrematar os lotes de boa. Isso democratiza demais o setor. Se a pessoa é um motorista autônomo e quer sair do aluguer do caminhão ou comprar o primeiro veículo, as chances são exatamente as mesmas daquelas grandes frotas corporativas. Outra dúvida que chega muito é: posso ir lá ver o caminhão antes do leilão? Na gigantesca maioria dos casos, não só é permitido, como os especialistas imploram que você faça isso. Para um ativo tão caro e com tanto desgaste como um caminhão de carga, a inspeção visual é a sua melhor amiga. Ir até o local, levar um mecânico de confiança para inspecionar motor e chassi é o famoso ir lá chutar o pneu, sabe? É isso que valida o negócio e te livra de entrar num buraco sem fundo de manutenção. Então, como é que a gente sai na frente nisso tudo? Preparação. O que muita gente chama de sorte, na verdade, é estar preparado antes. Acesse os portais confiáveis, faça aquele cadastro gratuito com calma, mande os documentos da aprovação e o pulo do gato. Ative as notificações. Os lotes bons, principalmente de frota corporativa, voam num piscar de olhos. Se você ficar sabendo de um edital 2 dias depois, já era. Perdeu o tempo de fazer a análise do mecânico. Receber o alerta no celular na hora exata em que ele sai é a sua maior vantagem hoje. Para amarrar tudo que a gente viu, fica uma reflexão bem importante. Entender profundamente as regras desse jogo e calcular a matemática com frieza abre portas para negócios inigualáveis. O ambiente de leilões, pessoal, não tem absolutamente nada a ver com sorte, não é cassino, tá? É sistema de informação, análise de risco pesada e preparo estratégico. Agora, a grande pergunta que fica no ar para vocês é: qual será o próximo edital que vai ser a chave para transformar o seu futuro e a sua operação logística amanhã?